Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga: o crente, ele só amadurece quando ele passa pela batalha. Não pode amadurecer se não passar, César, pela batalha. Aleluia. Quando tudo está calmo, quando o mar está revolto, quando o vento não está batendo, quando as ondas não estão batendo na proa do barco, você tem que se preocupar, porque é Deus. Ele está dizendo: eu estou na proa, aleluia. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga assim: Deus, ele não está dormindo em meio às tuas lutas. Os discípulos passavam a onda, passava o barco e eles dizendo: Senhor, vamos naufragar. Deus está me revelando já aqui, irmão. Olha para o teu irmão que está do lado e diz: ei, tempestade nenhuma vai fazer tu parar. O Ramanda canto biesec, meneflaçai. Diga: não tem tempestade, porque quem tem Jesus na proa do barco, presbítero Adalto, é projeto de vida, tem que começar com ele na polpa do barco. Se é para atravessar o mar da Galileia, ele está junto. Nós vamos ler o texto que é 42, verso 10. De Jó, ô glória. Jó 42, capítulo 42, versículo 10. Apenas esse versículo. Aleluia, glória a Deus. Tivemos em Coraci terça passada, lá no Pastor Miguel. Começamos praticamente o ano de 2026 já ministrando. Fui para o Pastor Miguel lá em Coraci. Hoje já estamos aqui no Pastor Hélio e vamos ver para a semana que Deus tem preparado para nós. Versículo 10, quanto contrário, digo amém. A oração de Jó. Em todas as orações que Jó fez, em tudo aquilo que Jó falou em relação aos amigos, entre aspas, olha essa oração. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Sente, irmão, glorificando, adorando o nome do Senhor. Aleluia! Amados irmãos, projeto de vida não é só nós proporcionarmos ou projetarmos diante de Deus uma casa boa, um apartamento, um dinheiro na conta. Prosperidade não é só também comermos do bom e do melhor. Não que isso seja errado. Ninguém quer viver a vida toda comendo só ovo. Ninguém quer viver a comida toda vivendo só aquele mesmo cardápio. Se a Bíblia diz que a própria maná, se a Bíblia diz que os próprios hebreus lá no deserto do Sinai, eles reclamavam, murmuravam, porque não muda o cardápio, Moisés. Já cansamos de tanto bolinho de mel, de tanto maná. Dá para trocar pela carne, pela uma ave. Nós precisamos de outro tipo de alimento. Já cansamos. Mas sabe por que o povo estava cansado, irmão? Porque o povo sempre ele é desobediente. Deus disse: Moisés, avisa ao povo que de manhã eu vou mandar maná do céu para eles colherem. E eles vão colher de acordo com a proporção de cada família. Mas o povo colhia além da proporção ordenada pelo Senhor. Isso começou no Éden. A ordenança do Senhor foi quebrada no Éden, quando ele pegou Adão e Eva e constituiu a família. Ele fez um projeto de vida. Olha para o teu irmão que está do teu lado. Diga para o teu irmão: projeto de vida desde o início. Quando eu li 42:10 de Jó, eu me lembrei disso. O projeto de vida de Deus
para a vida da primeira família, Adão e Eva, ele disse: Adão, de toda árvore tu pode comer, só não come da que está no meio do jardim. Aleluia. Quando a missionária Luciana falou de agora há pouco aqui que projeto de vida sem obediência, irmão, a gente muito nos preocupa, porque a bênção, César, ela só corre atrás de quem obedece. Não é possível a bênção correr atrás de quem não obedece, porque ele disse para Abraão: abençoando tu serás abençoado, porém obedece os meus estatutos, obedece as minhas leis e os meus mandamentos. Aí não dá para entender como é que a gente fica vivendo em meio a uma sociedade onde quer bênção, mas não quer obedecer. Projeto de vida que o Senhor nos relata é que temos que obedecer. 2026 só está começando, irmão. Ah, mas como é que eu posso obedecer, pastor? O Senhor não está na minha pele. Como é que eu posso obedecer se meu filho só vive na cachaça? Como é que eu posso obedecer que quanto mais eu oro, mais assombração, mais o inimigo perturba? Como é que eu posso obedecer, pastor, se quanto mais eu vou para a igreja, mais eu obedeço, mais eu estou nos propósitos, mais o inimigo se levanta? E aí é que está o motivo. Porque, missionária Jaque, a gente tem que obedecer em todas as circunstâncias e momentos. Casa está farta, obedece. Se não tiver farta, obedece. Se o prato, a comida está boa, obedece. Se não tiver, obedece. Aleluia, glória a Deus, oh glória. Ou eu vou obedecer a Deus só porque Ele me dá dádiva, só porque Ele me abençoa. Eu vou obedecer a Deus só porque eu estou cheio de púrpura, só porque o meu bolso está farto, só porque o paletó é espelhado, só porque o sapato é da Passo Doble, só porque tem um terno da companhia do terno, só porque nós temos poder requisitivo lá. Não. A melhor obediência para Deus, onde irrita Satanás, quer ver? É quando você está passando pela prova, mas você é fiel. Pensa num camarada que fica ouriçado contigo, e ele se perturba com você. Não dá para entender. Ela está toda enferma. Ela está passando uma guerra na família dela. É calúnia, é defamação, é perseguição. E a pior perseguição não é a que vem de fora, é a que vem de dentro. A pior perseguição não é aqueles que estão lá fora, que não acreditam, César, no teu sonho. Porque aqui para nós, José, ele não relatou para os amalequitas, moabitas e nem para os filisteus sonho. Ele falava para os irmãos: o sol e a lua e 11 estrelas se curvarão diante de mim. E a Bíblia diz que quanto mais ele contava, mais ele relatava, mais o ódio se acendia. E o que é interessante é que não é do povo inimigo, não é do povo que constituído, a gente sabia que era declarado inimigo dos hebreus, dos israelitas. Era povo vizinho, povos pagãos, que lutava. É assim que acontece conosco, acontece até hoje. Por que que Deus permite isso? Você já se perguntou, quando você vai deitar e acorda: Senhor, por que que essa luta? Está ali a varoa lá atrás. Por que que eu estou passando por isso? Por que que está acontecendo? Hoje, na oração do meio-dia, que a Eliane contou uma história da vida dela, passando por uma luta, ela disse: tudo na nossa vida é porque Deus, Ele quer nos dar o dobro. Ele quer nos dar o dobro, oh glória. Você pode perder, a Bíblia diz que Davi, quando ele deixou de ir para a batalha, e foi, aleluia, ficar no quarto, no pátio, lá em cima, ele deixou de ir para a batalha, mandou Urias. A Bíblia diz que ele caiu em pecado com a mulher de Urias, Betseba. Aleluia. Mas quando ele pecou,
A Bíblia diz que ele se humilhou na presença de Deus. E ele disse: mestre, Senhor meu Deus, me tira tudo, me tira o tesouro, me tira o trono, me tira a prata. E aqui para nós, Davi não era um qualquer não, Davi era rei. Tinha prata, tinha ouro, tinha bronze. Mas ele me tira tudo, mas não me tira a tua presença. Mas hoje em dia, irmão, a gente prefere ir atrás do presente de Naamã. A gente prefere a fama. A gente prefere a mídia. A gente prefere os holofortes. A gente prefere o nosso nome estampado no celular. A gente prefere ser ovacionado. Essa palavra aqui, irmão, tem gente que até fala em mistério. Ovacionado, meu pai, pessoa. Pastor Wellington, ovacionado. Irmão, nós pregadores e pastores, não é para nós estar ovacionados, não, irmão. Papo é esse já. Não é, missionário? Não é nós estar ovacionados. Aqui é a graça de Deus, é a presença de Deus. Quem tem que ser ovacionado, glorificado, exaltado e bendito na tua vida e na minha vida é o nome dele, é o nome dele. Só quem acredita, deprado de glória a Deus, ô glória. E eu vou te dizer mais pela visão de Deus: o vaso que é mais desprezado, o vaso que é menos honrado, que é menos decorado, é o que Deus vai usar no ano de 2026. Aplauda Jesus. Se a gente pegar, depois dessa introdução, entrando no assunto, no projeto de vida, se a gente pegar a história de Jó, o testemunho para Jó não veio, porque a Bíblia diz que não é nós que temos que dar testemunho de nós mesmos, é as pessoas. Nós somos rodeados, César, por tão grande nuvem de testemunha, dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, aonde nós for, demônios estão nos observando. Ao nosso redor tem anjo, mas ao nosso redor ele está como leão para tentar nos devorar, para tentar nos destruir. E aqui para nós, irmão, parece que nós crentes, nós temos que andar pisando em ovo. Parece que é um campo minado. Não pisa para cá, porque pode ter uma mina de bomba. Aí você tem que andar assim. Até a tua pronúncia de palavra tem que ser alibada. Você não pode falar. Hoje em dia está assim. Tudo para querer pegar o obreiro. Vocês estão observando a mídia. Vocês estão observando o que está acontecendo na mídia. O que está acontecendo no mundo cristão, no mundo político e demais. É uma perseguição. Você, quando fala da palavra, quando você põe a Bíblia espelhada na tua frente, o verbo que é Cristo, ele tem que estar na nossa frente. Foi o maior pecado de Uzã e Aiô, porque a Bíblia diz que ele não deixaram a arca ir na frente, eles se colocaram na frente da arca, na frente da presença de Deus. Aí, irmão, ninguém fica na presença do mestre. Ele tem que ir na frente, ele tem que ir no controle, ele tem que guiar a nossa vida. É ele que cuida do financeiro, é ele que cuida do pai, da mãe, é ele que cuida do filho, é ele que cuida do projeto, é ele que cuida das coisas que muitas das vezes não aconteceu hoje, mas amanhã vai acontecer. E se não acontecer, Misael, Ananias e Azaria, vem cá, meninos, comigo. O rei disse: eu vou tocar gaita, vou tocar o pífaro e o saltério. Eu quero saber quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Misael, Ananias disse: olha, pode tocar pífaro, pode tocar gaita, pode tocar saltério, bater tamborim, bater pandeiro. Nós não vamos nos prostrar. Se Deus quiser nos livrar, rei, das tuas mãos, ele vai nos livrar. Se ele não quiser, nós vamos entrar na fornalha.
Você não pegou, você não pegou, você não pegou, você não pegou. Se Ele quiser me abençoar, Ele me abençoa, Ele é Deus. Se Ele não quiser nos abençoar, Ele vai continuar sendo Deus. Aleluia. Mas eu não vou me deixar me vender por qualquer coisa. Você já viu uma história que diz assim mesmo? Que quando Deus quer abençoar, até o diabo ele usa. Então, vou te contar uma história aqui que eu quero saber se você vai interpretar assim. Certa vez eu peguei uma moça no mototáxi, Uber, e eu vinha conversando sobre meus 2 filhos autistas e a esposa que tem tratamento depressivo. E falei para ela que eu levei ela para o Icuí, lá no Icuí tem um apartamento lá que é do projeto Minha Casa Minha Vida. E eu vinha conversando com ela, eu disse para ela assim mesmo, pastor Hélio, eu já fiz 4 vezes esse cadastro. E até agora não me chamaram. Já coloquei laudo nos 3, estou para botar o meu laudo. Estou brincando com ela. Estou para botar o meu laudo lá. Aí ela disse mesmo, foi mesmo? Isso é evangélico? Eu falei, sou. Ela disse, eu tenho 2 apartamentos, minha casa na Guanabara. Eu disse, esses 2 apartamentos é do que, Santa? Esses 2 apartamentos é do Minha Casa Minha Vida, é? Pega a visão aí. Ela disse, quem está no apartamento lá de 40 horas? Disse, a minha irmã. É dela? Não, é meu. E lá no Icuí, eu fiquei, sabe, porque parece azar, quando eu estava de azar, meu Deus, como é que o ímpio é tão próximo desse jeito? Eu fiquei, me deu uma invejinha assim, uma inveja daquilo que ela falou. Só que o Espírito de Deus rapidamente me deu logo a ciência. Aí eu fiquei lá conversando, eu pilotando a moto. Eu moro na Guanabara, minha casa é própria, moro no Cuí, minha irmã mora no Cuí, tudo aí, minha casa, minha vida, ela é séria. Eu tenho 2 filhos autistas, tenho uma esposa depressiva, já botei laudo, já cadastrei, já atualizei, e nada. Aí ela disse assim mesmo, não vai acontecer. Por quê? Você ainda não molhou o pé da planta. Eu lhe levo lá no SEAB, me dá só R$2.000, que na hora tu vai estar com o teu nome lá na fileira. Aí eu te pergunto, é de Deus? É de Deus, irmão? Mas se eu disser que ela chegou comigo e disse, é só você que quer dar uma de pastor, herói, quer dar uma de santinho. Eu conheço um monte que está lá dentro, que já pegou a sua casa e tu vai morrer pagando aluguel. Conheço um monte de sacerdotes que é do mesmo meio seu, assembleiano, pastores que estão lá dentro, que compraram. Mas não pode falar isso, né? Deus me disse falar isso. Aí eu disse para ela, Santa, então vamos fazer o seguinte, a conversa está muito boa, mas eu vou continuar no aluguel. E foi que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. E no momento certo ele há de se levantar a meu favor. Lá vinha Zofá, lá vinha Bildade, lá vinha Tamar, lá vinha os homens dizendo, Jó, revela o pecado, alguma coisa está acontecendo, está inculpado, está guardado, revela o que está acontecendo. Zombavam de Jó, criticavam Jó. E Jó tentando se justificar, e Jó se tentando, e nada. E aqui a Bíblia fala que eram amigos. A Bíblia não fala inimigo, a Bíblia fala amigos de Jó. Interessante que a Bíblia não fala que eram os inimigos povos pagãos, eram os povos filisteus, amalequitas. Não, eram os amigos de Jó que foram até ele se condoer. Foram prestar solidariedade para o Jó. Amados, amigo da onça que vai prestar solidariedade para um cara que está com chaga no corpo. O teto desabou, matou os filhos. Perdeu ovelha gado. Ainda chegam os amigos para querer se solidarizar. É que nem uma vez o pastor João disse que quando ele estava passando por uma prova, que o pastor João, do nosso ministério, ele estava passando, chegou um pastor na casa dele e disse, não se preocupe não.
Ele sempre conta isso. Se você passar para a glória, nós vamos cuidar da sua esposa. Está amarrado, capeta. Não se preocupe não, pastor João. Se o senhor passar para a glória, nós vamos cuidar da sua esposa. Meu Deus do céu. Tá, parece aqui, Bildade, sofá. Tá, parece esses amigos, entre aspas, de Jó. Sabe aqueles amigos que quando você busca a presença de Deus, ele parece Marta. Ei, vem lavar a louça comigo. Tá perturbando o médico. Bora arrumar a cama lá, bora varrer a casa lá. Aí o Senhor disse, Marta, tu te preocupa com as coisas da vida. Porém, Maria escolheu a boa parte, e isso não vai ser tirado dela. Quanto mais os amigos falavam para Jó, quanto mais os amigos apontavam, querendo denunciar, querendo abrir algo que não existia, Jó permanecia reto, íntegro, irrepreensível e se desviando do mal. Já pensou se Deus dissesse para Satanás, Satanás, meu servo Jó tem 5.000 bois, 3.000 ovelhas, olha como ele está rico. Não. O que foi que o Senhor falou, Deus, nosso Pai, falou para Satanás? Meu servo íntegro e reto, que se desvia do mal. Olha para o teu irmão, diga para ele, projeto de vida. Tem que ter retidão, tem que ter integridade, tem que se desviar do mal. Oh, mas é muito bom, né? Dizer assim, eu comia ovo, hoje eu estou comendo caviar. Eu morava de aluguel, passei 10 anos, hoje eu tenho casa própria. Não adianta, César, meu amado irmão, nós acharmos que Deus vai olhar para nós e vai ver esse joguinho, esse comércio, essa bananização. Ah, se Deus me dá, Ele é Deus, eu vou continuar com Ele, de uma forma ou de outra, porque a minha prosperidade, ela não está pautada e escrita naquilo que eu tenho, obreiro. A nossa prosperidade não é porque temos um carrão do ano, não é porque tem dinheiro, isso é bom, isso Deus nos honra, Ele nos dá, aleluia, mas muitas das vezes a gente não faz aquilo que a Bíblia manda. Ele disse, Pedro, joga o anzol aí, pega um peixe, oh glória. Ele pegou um peixe, ele disse, agora abre o peixe, Pedro, Simão. E quando ele abriu o peixe, vinha uma moeda. Ele disse, agora, Pedro, pega essa moeda, paga o teu imposto e paga o imposto do teu irmão. Ah, a gente não gosta de fazer isso. Jesus disse, ei, se te convidar uma milha, se te convidar 1 quilômetro, vai 2. Se tu tiver uma túnica, 2, reparte aquele que não tem. A gente não gosta de fazer isso, mas a gente quer ser próspero. Porque pregar a palavra de Deus é uma coisa, agora revelar e profetizar aquilo que Deus manda. Porque Deus não chama só para pregar, presbítero, Ele chama a gente para profetizar aquilo que Ele quer falar. E muitas das vezes, irmão, a gente não entende o recado de Deus. Mas a Bíblia diz que Jó, orando pelos amigos, apresentando aqueles que caluniavam, apresentando aqueles que diziam que ele estava incubado, com pecado guardado, oculto, ele ficou ali dentro, só ele, Deus. A mulher se afastou também, a companheira que era para estar do lado, disse, não, se você está sem emprego, nós vamos estar juntos, porque olha aqui, irmão, a pior coisa, irmão, é quando você está com dinheiro no bolso, aí você tem uma companheira que está do seu lado, não, nós vamos lutar, ele está dinheiro, mas quando vem a prova, está ali, cadê a varoazinha ali? Me lembro que ele tinha para a obra lá no UNA, pastor Hélio, magrinha que o jeito que ela era, nova, bem de saúde, aí veio toda essa crise, pandemia, veio, pegou uma depressão, tem tratamento, mas o mesmo Elton, 15 anos que já vive com ela, o mesmo Elton hoje é o mesmo há 15 anos atrás.
sempre ali com ela. Eu disse, filha, se é para a gente comer, está aqui ela que não me deixa mentir. Teve a época que a gente pegava aquela cabeça de galo. Parece que é cabeça de galo. Tinha uma época que não tinha alimento, a gente comprava pepino e alface e comia na janta. Não é, mãe? E a gente comia. Não tinha o comprimento, comia só o feijão. Eu e ela. Certo? Mas geladeira quase caindo, tinha umas minas, botava para segurar a porta. Televisão, o ventilador jogava 2 porradas para ver se pegava a palheta. Pega. O fogão pegava só uma boca, era 6 bocas, mas pegava só uma boca. Era uma treva. Hoje não, Deus abençoou. Já tem uma geladeira boa, já tem uma televisão de 65 polegadas. Eu quero uma televisão, um telão. Ela põe a televisão, está quase engolindo ela. Eu disse, para que esse absurdo de televisão? Mas eu quero. Amém, então compra. Mas pensa que isso entra no meu coração. Eu digo para ela todos os dias, eu não quero me engodar com isso, não. Eu quero viver uma vida reta. Eu quero ver uma vida íntegra com Deus. Não adianta, irmão, tem muito cristão que eles se perturbam, eles ficam doidinhos com aquilo que ele tem. A gente não tem projeto de vida, é nós colocar na mão do Senhor a nossa vida reta, íntegra, irrepreensível e se desviar do mal. Jó fazia isso continuamente, Jó fazia isso em toda a sua vida, e mesmo com a chaga no corpo, mesmo com aquelas feridas, Jó ainda glorificava a Deus sobre ele, Jó ainda adorava. É sempre assim, manjá. Mas tem muita gente que não entende o processo de Deus. Quantas e quantas vezes até o próprio pai chegou com José, Jacó e disse mesmo, porventura, José, nós, eu e a tua mãe, vamos nos curvar diante de ti. Tu está dizendo que eu sou e nós vamos nos curvar diante de ti. José não falava nada. José não dizia, verdade, papai, é isso mesmo, o senhor vai ter que me reverenciar. Não. José só dizia o sonho que ele teve. Mas o processo de Deus é isso. Ele teve que passar por cisterna, ele teve que ser vendido, ele teve que entrar na casa de Potifar, ele teve que tocar. Aonde ele tocava era bênção. Aonde José tocava era abençoado. Mas a mulher de Potifar, usada pelo diabo, tentou acusações contra o homem de Deus. E calado ele foi para o cárcere. Como ovelha muda, ele foi para dentro da masmorra, dentro do cárcere. E lá dentro ele continuou sendo homem de Deus. Imagina a pessoa ser aprisionada e continuar, missionária Luciana, sendo mulher de Deus e homem de Deus. Esse que é o difícil. Viver como nós estamos vivendo, a gente sai da igreja, vai para casa, volta para cá. A gente tem liberdade para tudo, irmão. Mas quantas pessoas hoje não têm essa liberdade, César? Quantos cristãos não estão tendo essa liberdade como nós temos? Vem uma prova, nós já estamos gritando. Vem uma luta precipitadora, nós já estamos se perturbando. Eu disse para minha esposa, com remédio ou sem remédio, com depressão, sem depressão, que para mim tu não tem mais isso, tu vai servir a Deus e tu vai ser serva de Deus. E se te chamarem para a obra, tu vai aceitar. Se te chamarem para a obra, tu vai aceitar. Chamaram para o ciclo de oração, está lá. Se chamar a gente para a obra, nós vamos entrar na obra. Ontem eu conversei com ela, meu Deus, que tanto cargo é vice-líder de obreiro, é líder do AUADMI, do União de Homem, é líder do Guerreiro de Jeová, é professor da escola, meu Deus, é líder da oração do meio-dia. Ela disse, é o que tu não vai aguentar. Eu disse, realmente eu não aguento. Humanamente falando. Mas eu conheço um azeite, eu conheço uma graça que ela não vem na vertical.
é na horizontal, oh glória, que quando ela desce de cima, cantou B7, segura, levanta a tua mão, 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 ela não vem de baixo, olha para cá, ela não vem na vertical, ela vem na horizontal, de cima para baixo, oh glória, César, realmente a minha capacidade não é nada, a nossa força não é nada, a nossa coragem, nós não temos capacidade, mas quando o Espírito de Deus se apossou de Davi, quando Samuel desceu o olho na cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou da vida de Davi. É aí que a diferença. Quer ver outra? A Bíblia diz em 11 de Números, se não me falha a memória, 25 versículos. A Bíblia diz que Moisés cansado. Eu já estou cansado, Senhor. O povo só vive murmurando. O povo só vive maldizendo. O povo só vive falando. O povo só vive olhando para trás. O povo só quer saber da cebola, da comida de Faraó. Ele disse, se memória, Moisés, está cansado. A Bíblia que diz em número 11, está cansado, pega os anciões então, busca eles lá, escolhe os anciões, 70, pega 70 anciões, e quando tu tiver os 70, o Espírito, olha para cá, o Espírito que está sobre ti, vai pousar sobre ele, o Espírito pousou na cabeça dos 70, eles começaram a profetizar, eles começaram a entregar recado de Deus, eles começaram a ganhar almas, eles começaram a fazer o trabalho de Deus, mas a Bíblia diz, quando o homem sai da fiação, que é o problema, 70 profetas, 68 pararam de profetizar. Sabe por quê? Porque pararam de entender o que é o mistério de Deus. Parou, aí Josué correu, e Moisés, vem cá comigo, vem para a porta do arraial. O que está acontecendo, Moisés? O Senhor te constituiu profeta. Filho de Num, Josué, o sucessor. Ei, Moisés, foi ele que te levantou. O Espírito pousou nos 70, mas ainda tem dois no arraial que estão profetizando lealdade, e metade estão profetizando. Deus não conta com super-herói, Deus não conta com homem de aço, Deus não conta com mulher assim não. Ele quer pessoas que o adorem, que o sirva, que entendam o processo e passe louvando e adorando. O povo cativo, o povo sai do cativeiro e vai para o deserto. O cuidado é de Deus, mas quando eles são cuidados por Deus, a Bíblia diz que eles entram em Canaã, ali eles vão trabalhar, eles vão cultivar, eles vão plantar. Sabe o que o povo faz? O povo não se lembra quando eles foram alimentados por aves, por maná, beberam água, sem precisar pegar enxada, sem precisar cavar buraco, sem precisar jogar semente, pastor Hélio. Aí o povo entra na terra de Canaã, e o povo chega lá, para onde eu vou? Tu vai para cá, tu vai para lá, tu vai para cá. O teu pedaço de terra fica no norte, Simeão, e o teu, Rubem, o teu fica lá para o centro-oeste, e tu, Gade, tu fica lá no oeste, e cada um pegou o seu pedaço de chão. Aí o povo começou a esquecer de Deus, né? Aí o povo começou a dar lugar para os pagãos, as idolatrias. Aí o povo começou a dizer, não, peraí, agora o lugar é meu, o chão é meu, a casa é minha, o terreno é meu, eu vou comer a minha custa, eu tenho domínio. Ei, mas se esqueceu de quem providencia. Isso que é o grave. Quando a pessoa começa a ficar inchada, quando a pessoa começa a ter muito, é por isso que Deus ele começa a botar a gente numa peneira. Não, peraí, se tu te inchar muito, eu vou ter que te trazer de volta. Se tu começar a querer crescer muito, eu tenho que te trazer de volta. Eu digo isso, irmão, porque já aconteceu comigo
E muitos testemunhos, já vou finalizar, e muitos testemunhos de pessoas que dizem isso. Parece que quando a gente está na prova, a gente sabe orar com gosto. Mas quando tudo está pago, a oração nem sai mais. Não sai, missionário, não sai. A pessoa até para ajoelhar, ela diz, não, mas pastor Elton, até para ajoelhar já dói meu joelho, não tem gosto. A pessoa fica travada. Mas quando está na prova, ele corre para o braço do papai. Por isso que eu digo para Deus, Deus, me mantém moderado na fartura e na escassez. Se eu não consigo ser servo nos 7 anos de fartura, como é que eu vou ser servo nos 7 anos de escassez? Faraó, o sonho é um só. 7 anos de fartura. Colhe trigo, guarda trigo. Os povos vêm comprar, vêm negociar aqui. Mas haverá 7 anos de escassez no Egito. E agora? Já que você está preparado por 7 anos de fartura e os 7 anos de fome, todo mundo foi comprar no Egito. Não é verdade, irmão? A Bíblia está dizendo aqui, mano, que nosso projeto de vida, ele não pode mudar de uma retidão. Ele não pode mudar uma obediência com Deus. Jó, ele estava orando lá. E quando ele orava pelos seus amigos, maltratado, caluniado, escociado, ele continuava orando pelos amigos. A Bíblia diz que Deus dobrou o cativeiro de Jó. Ele mudou o cativeiro. Tudo que ele perdeu, ele recebeu o dobro. Ele recebeu o dobro porque ele estava orando pelos que caluniam, pelos que maltratam e puxam o tapete. Porque orar, César, pelo aquele que te ama, é fácil. Agora, orar pelo aquele que diz, eu quero saber até onde ela vai. Eu quero saber até onde o altar da família vai. Eu quero saber até onde o projeto de vida do irmão vai. Fique de pé em nome do Senhor.